Mais uma pergunta agora. Uma pessoa que faz sexo com um animal sem o consentimento desse animal deveria ser presa? Essa pergunta chega até a ser engraçada, né? Porque dá a entender que se o animal der o seu consentimento, o sexo pode ser realizado. Mas eu acho que não. Em primeiro lugar, para mim, animal deve ser colocado sim na categoria de vulnerável. Assim como também devem ser considerados como vulneráveis as crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual. Para mim, toda forma de abuso sexual com seres humanos ou com animais deve ser sim tratada como crime hediondo. E as punições devem ser severas. Gente, isso é nojento e grotesco. Pra mim, gente que faz esse tipo de coisa é doente, tem que ser tratado. Essas pessoas têm que ser multadas. E no caso de animais, por exemplo, eu acho que essas pessoas têm que perder o direito de possuir algum animal sob sua tutela durante, tipo assim, uns 10 anos. E se ao final desse prazo a pessoa ainda reincidir no abuso, sinceramente, eu acho que isso irá chocar alguns de vocês, mas a minha opinião é que tem que se recorrer à castração. Pra mim, o homem tinha que sofrer uma castração física que retirasse aí parte do seu pênis e todos os seus testículos, e as mulheres deveriam inclusive ter o seu clitóris retirado, bem como os seios. Eu acho que essa é a punição que deve ser feita para esses casos, porque é um absurdo. Os animais e as crianças, bem como os adolescentes, não têm ainda a capacidade de discernimento entre o certo e o errado que um adulto possui. Eles não sabem do que é melhor para eles, e mesmo que soubessem, não poderiam ainda ter esse poder de decisão. Eu vou agora destacar de novo que, como eu disse já anteriormente, para mim, você matar o animal e comer a carne dele não é tão errado quanto você matar um animal só por maldade mesmo. Vou citar aqui um outro exemplo que talvez você não conheça. Muitos bezerros são mortos assim que nascem com a marretada na cabeça, simplesmente porque eles são machos e não fêmeas. E isso acontece, por exemplo, em muitas fazendas brasileiras que trabalham com gado leiteiro. E as pessoas não falam tanto sobre isso como deveriam, mas nas hidrelétricas existe sim uma grande quantidade de peixes que são mortos regularmente pelas turbinas. Olha, eu tenho amigos meus que trabalham em hidrelétricas e eles me contam que eles têm permissão para levar escondido para casa muitos peixes para se alimentarem, mas que outros são simplesmente descartados porque nem para alimentação humana eles servem. Olha só que morte horrível você ser triturado vivo. Isso acontece simplesmente porque as pessoas têm resistência à energia eólica e à energia solar. E os pobres coitados dos peixes é que ficam aí, sofrendo mortes horríveis, que não dá nem pra gente descrever a dor que eles sentem. E o que não dizer também, por exemplo, dos animais que morrem atropelados regularmente em rodovias e estradas. Tá, eu sei que em alguns casos de fato é um acidente, mas em muitos outros poderiam ser sim evitadas essas mortes. E o pior é que depois do animal morto, as pessoas nem o cadáver respeitam e ficam ali passando por cima sem parar. Eu garanto que se fosse um ser humano que tivesse morrido, ninguém tinha coragem de ficar passando por cima. Então eu estou apenas citando aqui para vocês vários exemplos de situações que precisam ser repensadas e que nós, seres humanos, precisamos começar a agir de maneira diferente em relação a elas. E para encerrar, eu tenho agora mais uma pergunta. Você se classifica como dono ou tutor de algum animal que cria? Bem, para falar a verdade, eu me considero. É por isso, inclusive, que eu estou usando aqui, ó, essa camiseta que tem esse desenho de um cachorro, porque eu possuo 47 cães em meu canil e eu me considero tutora desses cães. Eu entendo que sim, numa sociedade mais evoluída em que, por exemplo, os vegetarianos e os veganos se tornem maioria, nessa situação os animais certamente deixarão de ser considerados como propriedade de alguém. Mas ainda estamos bastante longe de chegar lá, não é mesmo? Por enquanto, eu acho que as preocupações das pessoas não devem consistir no fato de alguém ser dono ou não de um outro animal, mas sim se esse animal está sendo bem tratado pelo dono que ele possui, porque muitos deles estão sim sujeitos aos maus tratos. Por exemplo, eu considero que animais selvagens como elefantes e girafas não devam ser colocados em zoológicos e em circos, porque eles estão sendo retirados de seus habitats naturais. Mas agora animais domésticos, como por exemplo vacas, cães e gatos, estes que foram trazidos para a companhia do ser humano ao longo de milênios, não podem ser devolvidos na natureza, porque eles não vão encontrar ali o seu sustento. O abandono sim nesses casos é uma grande maldade, porque o animal não vai conseguir
conseguir sobreviver se solto na natureza. Veja o caso, por exemplo, dos cães que são abandonados. Gente, é visível no olho deles o sofrimento, a dor que eles estão passando. Muitos filhotinhos, por exemplo, de cães e gatos simplesmente morrem porque não conseguem encontrar água para beber. Eu penso que nesse caso, os animais domésticos, a ênfase deve ser dada à questão da posse responsável, em vez de ficar, por exemplo, batendo na tecla de que esse animal não pode ser considerado como uma propriedade. Eu penso sim que os animais, assim como os seres humanos, também possuem o direito à vida, à liberdade e que eles não devam ser considerados como propriedade de ninguém. Só que nem mesmo as leis que existem para as pessoas são respeitadas. Veja o caso da nossa Constituição. Está lá no artigo 5º que os seres humanos possuem direito à vida. Então, tecnicamente, matar um ser humano deveria ser algo proibido, não é? Mas as pessoas matam os seres humanos, roubam e entram em suas casas, mesmo evidentemente quando há leis que proíbem as pessoas de fazerem isso. Se hoje as leis que existem para os seres humanos ainda não são respeitadas como deveriam, o que dizer então das leis em relação aos animais? No final das contas, eu acho que tudo se resume a uma questão de livre-arbítrio. Nós temos sim o direito de tomar as próprias decisões em relação a tudo o que fazemos na vida. É claro que nós precisamos de leis e elas também precisam ser criadas e aprimoradas, mas no fundo, tudo se resume, na minha opinião, a uma questão de formação moral do indivíduo. O que nós podemos fazer como pais, por exemplo, é educar nossos filhos para que eles aprendam a ter compaixão pelos animais, amor, respeito pelo próximo, seja ele humano ou animal. E assim, essa pessoa, quando depois se tornar um adulto, poderá fazer escolhas mais acertadas na vida, que envolvam não apenas o sofrimento dos animais, mas também o sofrimento dos seres humanos. E é isso então que eu tinha para dizer aqui nesse vídeo. Muito obrigada a você que me assistiu até agora. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião sobre os pontos que eu destaquei aqui hoje. Quero apenas lembrar que esta é a minha opinião. Eu não estou pedindo a ninguém para concordar comigo e não estou dizendo que o que eu penso é o correto. Minha ambição aqui é apenas criar uma discussão saudável sobre esse tema. Diga você também nos comentários, viu, quais que são as dificuldades que você enfrenta na sua vida, no seu dia a dia, para se manter vegano ou vegetariano. Curta o vídeo e digo mais, se esse vídeo aqui atingir 1000 curtidas, eu irei fazer um outro vídeo respondendo outras questões que não pude responder aqui hoje. Até o próximo vídeo então, tchau, tchau!